Tudo bem, meu povo? Como vocês estão? Espero que bem. Hoje o capítulo é o primeiro do livro de Juízes, da palavra da Bíblia Sagrada de Deus. Mas é claro, antes de começarmos aqui, eu peço que você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho, deixe a sua curtida e o teu comentário. É de graça, não te custa nada e para nós tem um grande valor, porque podemos levar a palavra da Bíblia Sagrada de Deus para mais pessoas. Capítulo 1. Judá conquista seu território. Depois da morte de Josué, os israelitas consultaram Javé, perguntando: quem de nós será o primeiro a subir para combater os cananeus? Javé respondeu: Judá subirá, pois entreguei o país em suas mãos. Então Judá propôs a Simeão, seu irmão: vem comigo ao território que me coube por sorte, e lutemos contra os cananeus. Depois eu também irei contigo a teu território. Simeão foi com ele. Subiu, pois, Judá, e Javé entregou-lhe nas mãos os cananeus e os ferezeus, e derrotaram em Bezeque 10.000 deles. Encontraram em Bezeque Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e venceram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque exclamou: 70 reis, cujos polegares das mãos e dos pés mandei cortar, apanhavam as migalhas debaixo de minha mesa. Assim como eu fiz, Deus me deu a paga. Levaram-no para Jerusalém, onde morreu. A situação no sul de Canaã. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e a tomaram. Passaram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois, os filhos de Judá desceram para combater os cananeus, que viviam na região montanhosa, no Neguebe e na Baixada. Judá atacou os cananeus que habitavam em Hebrom, antes chamada Cariate-Arbe, e derrotou Sesai, irmã e Tolmai. De lá marchou contra os habitantes de Dabir, que antes se chamava Cariate-Sefer. Então Calebe prometeu: aquele que atacar e tomar Cariate-Sefer, darei minha filha Aquissa por esposa. Quem tomou a cidade foi Otoniel, filho de Cenez, irmão caçula de Calebe. E este lhe deu sua filha Aquissa por esposa. Chegando à casa do marido, ela o incentivou a pedir ao pai dela um campo. Ela apiou do jumento e Calebe perguntou-lhe: que desejas? Ela respondeu: dá-me um presente. Visto que me deste terra no Neguebe, dá-me também fontes de água. Calebe deu-lhe as nascentes de cima e as de baixo. Os filhos de Obabe, o quenita, sogro de Moisés, subiram junto com os filhos de Judá, da cidade das palmeiras para o deserto de Judá, que está ao sul de Arabe, e vieram habitar com o povo. Depois, Judá marchou com seu irmão Simeão, e venceram os cananeus residentes em Cefate, e voltaram a cidade ao extermínio. Por isso, ela foi chamada Orma. Judá tomou ainda Gaza e seu território, Ascalon e seu território, Acaron e seu território,
Javé estava com Judá e ele conquistou a região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, porque tinham carros de ferro. Segundo a ordem de Moisés, Hebrom foi dada a Calebe, o qual expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Por isso, os jebuseus habitam em Jerusalém com os filhos de Benjamim até hoje. No centro, a casa de José também marchou contra Betel, e Javé esteve com eles. A casa de José mandou explorar Betel, que antes se chamava Luza. Os exploradores viram um homem que saía da cidade e lhe disseram: Indica-nos uma entrada para a cidade e te trataremos com bondade. Mostrou-lhes então uma entrada da cidade, e eles a passaram a fio de espada, mas deixaram em liberdade aquele homem e toda a sua família. Ele emigrou para o país dos heteus, onde fundou uma cidade, a qual chamou Luza, nome que tem ainda hoje. Manassés não desalojou os habitantes de Bet-San e de seus arredores, nem os de Tanaque e de seus arredores, nem os de Dor e de seus arredores, nem os de Geblaã e de seus arredores, nem os de Megdo e seus arredores. Os cananeus conseguiram permanecer nessa região, mas quando Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou. Igualmente Efraim não expulsou os cananeus que habitavam em Gazer, e os cananeus permaneceram em Gazer no meio deles. No norte, tampouco Zabulon expulsou os habitantes de Cetron e de Naalon. Assim os cananeus continuaram a morar no meio deles, porém foram sujeitos a trabalhos forçados. Aser não expulsou os habitantes de Acô, nem os de Sidônia, de Maalebe, de Aquisibe, de Elba, de Afeque e de Roobe. Os asseritas habitaram no meio dos cananeus, moradores da região, porque não os expulsaram. Neftali não expulsou os habitantes de Bet-Sames, nem os de Bet-Anate, e habitou no meio dos cananeus, moradores daquela região, mas sujeitou a trabalhos forçados os habitantes de Bet-Same e de Bet-Anate. Os amorreus expulsaram os filhos de Dan para as montanhas, não os deixando descer para a planície, e continuaram morando em Ar-Ares, em Aialon e em Salebim. Mas depois, quando o poder da casa de José se tornou mais forte, foram submetidos a trabalhos forçados. O território dos amorreus estendia-se desde a subida de Acrabim e de Sela para cima. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, meu povo, por acompanhar esse vídeo até aqui. Mas é claro, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho, deixe a sua curtida e o teu comentário. Obrigado.